Graça e paz, queridos. Mais uma vez juntos para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor e trazer refrigério para as nossas almas em tempos de sequidão. E é interessante que hoje é uma data que na cristandade ocidental, no mundo cristão ocidental, nós celebramos como sendo a Sexta-feira Santa ou a Paixão de Cristo, como algumas representações são colocadas. E em cima desse contexto que às vezes nós esquecemos, nós esquecemos o que realmente representa essa questão da Páscoa, o que realmente representa essa questão da Sexta-feira Santa realmente. E não queremos aqui levar você a pensar nada ou a refletir além do que a palavra de Deus quer colocar. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 50 ao versículo 54. Diz assim a palavra de Deus do versículo 50 ao versículo 54. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A questão que nós queremos refletir hoje é: o que Jesus precisa ser e fazer para você entender que ele é o Filho de Deus que te ama e que se entregou por cada um de nós? O que Jesus precisa fazer para que o seu intelecto, o meu intelecto, nós possamos compreender que ele fez um sacrifício para nos dar a vida e vida em abundância? O que ele precisa fazer para que nós possamos compreender? Porque nesse texto, quando nós começamos a meditar nesse texto, nós percebemos que os guardas, os centuriões, Jesus estava na cruz, ele já tinha sido levado para o Calvário, já estava lá no Gólgota, já estava lá crucificado, já estava grudado, pregado na cruz, os pregos nos seus pulsos, nos seus pés, ele já estava preso naquela cruz. E o texto diz que Jesus ele clama uma outra vez, ele brada uma outra vez em alta voz. E aí quando ele brada a última vez, a palavra diz que ele entrega o seu espírito. E quando ele entrega o seu espírito, toda a natureza reclama e clama o sacrifício do Filho de Deus. Tudo começa a acontecer, o véu do santuário se rasga, os túmulos se abrem, há uma ressuscitação de santos já falecidos, eles entram e aparecem para muitos, há um grande terremoto e diante de toda aquela situação, os guardas que estavam ali nos pés da cruz, vigiando Jesus na cruz do Calvário, atemorizados, eles então têm um insight. E nesse insight eles olham e dizem: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O que Jesus precisa ser e fazer para que nós, como seres humanos, entendamos que ele era o Filho de Deus, que veio com um propósito, uma proposta: resgatar a humanidade, trazer a humanidade de volta para o alinhamento com o seu Criador, um alinhamento com Deus, o Pai, trazer a humanidade de volta a estar firmemente, intimamente caminhando com o Senhor, como era antes do pecado entrar no coração do ser humano, antes do pecado corromper a nossa capacidade de análise, antes do pecado corromper a nossa capacidade de amar, antes do pecado corromper a nossa capacidade de enxergar, de ver as pessoas como elas são e não pelo que elas têm ou que podem apresentar.
Antes do pecado entrar em nós e nos tornar pessoas egoístas, pessoas mesquinhas, pessoas frias, pessoas de coração duro, antes do pecado entrar, havia uma unidade entre o homem e Deus. E Cristo veio ao mundo para reestabelecer essa unidade entre o homem e Deus. O que ele precisa fazer? Porque aqui no texto, aqueles soldados olharam para toda aquela situação que a natureza e as circunstâncias do momento apresentavam. E eles olharam e disseram assim: este verdadeiramente era o Filho de Deus. O que nós precisamos fazer para reconhecer que Jesus veio para nós com uma proposta clara de nos salvar da perdição eterna, da morte eterna, da separação eterna de nosso Deus? O que ele precisa fazer? Eu vou te dizer, ele não precisa fazer nada. Porque aqueles homens precisaram chegar no extremo para reconhecer que ele era Filho de Deus. Mas nós não precisamos fazer isso, porque nós temos a palavra de Deus que nos diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Ele veio para nos dar vida. Reconheçamos então que ele veio e se sacrificou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser livres e plenamente felizes em Deus. Esse é o Jesus da Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos abrir o nosso coração e reconhecer que Deus nos ama e deu seu Filho para que nós pudéssemos ser novamente filhos de Deus. Amém.